Contador, eu quero falar com você a forma de você ficar rico além do seu escritório de contabilidade, além da sua profissão como contador. Sim, existe uma possibilidade que eu quero apresentar para vocês, que é o mundo dos investimentos. Contador, você sabe que a contabilidade é a linguagem do negócio. Poxa, eu me recordo que quando eu estava dando aula numa universidade, e foi assim que eu conheci o mercado de capital. Eu estava dando aula no curso de economia, numa aula de análise das demonstrações financeiras, e eu fazendo análise do balanço, né, fazendo análise das demonstrações, índice corrente, liquidez seca, tal, fazendo toda a análise ali comparativa de um período para o outro. Falava sobre o yield, estava ali, falava sobre EBITDA. Essa era a minha aula, a aula das demonstrações financeiras. E eu comecei a perceber que era uma universidade online, então a gente dava aula dentro de um estúdio, então era a cabine de estúdio onde eu ficava. Do lado assim de fora tinha uma outra cabine onde ficavam os tutores acompanhando o chat e tal, e depois uma sala, tinha uns 4 ou 5 cadeiras, que às vezes o coordenador ia lá assistir, a pedagoga ia assistir, para avaliar, o professor estava dando um rolê massa. E eu comecei a perceber na minha primeira aula que eu fui falar de balanço patrimonial, então eu estava lá falando sobre a estrutura patrimonial, sobre o que é balanço patrimonial, a principal demonstração contábil, falava sobre bens, direito e obrigações, tá ali falando sobre balanço patrimonial. E depois eu comecei a falar sobre a análise do balanço. Ok. Na segunda aula, e foi assim, sequência de aula, assim, uma semana dentro do curso de economia, na segunda aula um professor sentou lá, nas cadeiras, e começou a assistir, eu falava sobre EBITDA. Depois, na segunda aula, eu comecei a falar sobre índice, né? Liquidez solvência, liquidez corrente, liquidez seca. Um outro professor sentou do lado. Depois eu comecei a falar sobre demonstração de resultado e análise da demonstração de resultado, e falei sobre o yield. Um outro professor sentou do lado. Beleza. Aquilo me chamou a atenção, e eu dando aula de contabilidade no curso de economia. Foi quando os professores me chamaram. Depois acabou minha aula. O professor, você tem um minuto? Vamos tomar um café? Eu falei, vamos tomar um café. Aí sentei com ele e falei, cara, como é que funciona essa análise? Comecei a falar. Ele falou, cara, é muito interessante isso daí, que é similar ao que eu faço na Bolsa de Valores. Aí eu não sabia de mercado financeiro. Falei, o que você faz na Bolsa de Valores? Eu falei, eu opero na Bolsa, eu compro muitas ações, e eu trabalho com análise fundamentalista. Falei, eu nem sabia o que era análise fundamentalista. Não sabia que era uma análise de gráfico e nem tampouco uma análise fundamentalista. Não sabia o que era tape read, né, que é análise de fluxo. Eu não sabia nada disso. Mas ele falou análise fundamentalista. Eu falei, me conta. Porque eu olha isso daqui. Aí mostrou, eu analiso isso. Cara, era nada menos do que análise do balanço. Só que de grandes empresas. Ok. E eu falei, interessante. Ele começou a perguntar, isso aqui, o que significa? Porque aí que está o X da questão contábil. Você sabe que a análise das demonstrações financeiras não é difícil de se fazer. São formulinhas, você divide lá passivo pelo ativo, PL pelo ativo circulante, e você chega no resultado. Agora, interpretar esse resultado é que faz a diferença. A interpretação dos dados apurado pela análise é que vai fazer se você é um bom contador ou não. E ele não sabia fazer a interpretação dessa análise. Ele aplicava, chegava num valor e falava, isso é bom ou ruim? E eu expliquei para ele naquele momento, isso aqui funciona assim, quando der isso daqui, quando der R$1 para cá, quando der negativo para lá. E eu fui explicando para ele, o negativo não quer dizer que está ruim, pode ser também um negativo bom. E comecei a explicar tudo para ele sobre o que eu entendia de análise das demonstrações financeiras, que naquela época estava muito aflorado, eu estava dando muita aula sobre esse assunto. Agora faz muito tempo que eu não dou muita aula, às vezes eu não consigo muito lembrar dos termos, mas eu lembro que desse episódio estava acontecendo. Terminei aquela explicação, não ficou uma tarde ali. Ele, poxa, professor, me ajudou muito, muito obrigado. Eu falei, quero entender sobre como investir na Bolsa de Valores, você vai ter que me ensinar. E o cara me ensinou. E foi quando eu comprei a primeira ação, comprei a Gerdau, paguei R$17,90 nela e depois eu vendi ela por R$9. Perdi dinheiro, né? Lógico, comprei no topo e vendi no fundo, a gente gosta de dizer. E o que eu tô dizendo, contábeis? Que foi ali que eu entrei no mercado financeiro e eu comecei a perceber que o que era o mercado financeiro é uma possibilidade grandiosa de você ficar rico. Você não precisa operar na Bolsa de Valores como eu faço hoje, day trade, compra e venda curto prazo, trabalho com opções, trabalho com ações, fundo imobiliário. Você não precisa fazer esse rolê, que realmente despende muita técnica, mas você pode sim começar a olhar o mundo de investimento na seguinte percepção, eu vou fazer algo a longo prazo. E você vai começar a investir a longo prazo. Mas, Fernando, como é que eu, contador, começo a investir na Bolsa de Valores? Você tem tudo na mão. Escolhe a melhor empresa, faça uma análise de balanço e veja se ela tem potencial de compra ou não. Vê se o preço da ação dela está barato ou cara. E você sabe fazer isso,
Porque você faz todo dia no seu escritório a análise das demonstrações financeiras. Eu não vou dar dica, não, isso aqui não é uma dica, não estou dizendo para você comprar. Gerdau não foi uma indicação, não estou fazendo nenhum tipo de indicação, mas eu estou te dizendo, contador, que você precisa ir para o mercado financeiro. Comece a olhar a renda fixa, comece a olhar a renda variável, não para a sua empresa, não para os seus clientes, estou falando para você, contador. E agora é um de amigo, estou dizendo, comece a investir, compra lá um Tesouro Selic. De novo, não é uma recomendação, é só para fim didático, mas compra lá um Tesouro Selic a longo prazo, sabe? Pega sempre, e aí você vai perceber, puta, eu vou pegar sempre o que tem um vencimento maior. Por quê? Porque a tabela é progressiva, é decressiva. Quanto mais tempo, menos imposto de renda eu pago. Como é que eu sei disso? Sou contador. E você sabe disso. Você sabe que é uma tabela progressiva, que é uma tabela decressiva, você sabe como que funciona a tributação em renda, a retenção na fonte do imposto de renda. Ah, vou começar a comprar uma ação. Como é que eu vou comprar uma ação pensando a longo prazo? Qual empresa você vai comprar? Investir na Bolsa de Valores talvez seja para você, contador, fundamental. Não só para que você possa deslumbrar o plano de ganhar um dinheiro e ter uma renda passiva, não só a oportunidade de você ficar rico, mas você aplicar na tua vida aquilo que você viveu a vida toda e faz todos os dias dentro do seu escritório.